reverência e piedade. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Paulo, Hebreus 12, 28. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente, com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes pessoalizar o todo misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos, assim, o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade, e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Do livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier. Bom, essa música, ela fala que Deus e que os benfeitores estão sempre cuidando de todos nós. Então, é um estímulo a todos nós, a certeza de que nós nunca estamos sozinhos e que a força do amor está sempre nos cercando para nos levar para cima. A letra vem através do Salmo 139, onde a certeza de que muito antes de Jesus chegar, já tinham profetas trazendo a grandiosidade de um Pai que nos ama, de um Pai que cuida de nós e de um Pai que está sempre a nos levar para o melhor caminho. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei
eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, eu sei que ali te encontro. Mas se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas e que me ama. Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me ama, me ama. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos
pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E a vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que Deus te segure nas suas mãos. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Granjeai amigos, também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, Lucas 16, 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar
e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram, há séculos, sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliam através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Emmanuel. Senhor, muito obrigada pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro a ti, imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar,
Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de um companheiro, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigada, porque eu nasci e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigada, Senhor. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Queridos irmãos, boa noite a todos. É uma alegria e satisfação imensa estar aqui novamente para seguir com o estudo da noite de hoje. Nós vamos dar continuidade aqui no estudo que nos compete falar hoje aqui sobre o livro 2, capítulo 4, sobre o tema pluralidade das existências. E o subitem desse capítulo, da pluralidade, é referente às semelhanças físicas e morais do ser. Então, isso está na 8ª parte desse capítulo. Então vamos seguir aqui, fazer a leitura aqui da pergunta e vamos abrir as nossas mentes aqui para compreender e aprender um pouquinho mais com os espíritos. Então Kardec fez o seguinte questionamento. 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Resposta. O corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo e, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como o espelho da alma, o que quer dizer que o rosto mais particularmente reflete a alma, porque há pessoas excessivamente feias, que, no entanto, têm alguma coisa que agrada, quando encarnam um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam, ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderias supor que só os corpos perfeitos envolvem espírito mais perfeito que eles? Quando encontras todos os dias homens de bem sob aparências disformes, sem uma parecença pronunciada,
a semelhança dos gostos e das tendências pode dar. Portanto, aquilo que se chama um ar de conhecido. A notinha do Kardec aqui, que ele completou aqui para ampliar um pouco mais o nosso entendimento. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação não tendo nenhuma relação necessária com a anterior, pois que pode provir de origem muito diversa. Seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para as suas manifestações. Quase sempre, os órgãos que servem para as suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob o hábito do grande Senhor, vêem-se algumas vezes a da baixeza e da ignominia. Certas pessoas, saídas da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram o seu elemento, enquanto outras, malgrado o seu nascimento e de sua educação, estão ali, sempre deslocada. Como explicar esse fato de outra maneira, senão pelo reflexo daquilo que o espírito foi? Pois bem, aqui ficou bastante claro aqui, falando aqui da nossa semelhança física com relação às nossas vivências anteriores, aqueles corpos que nós tivemos em outras encarnações. Então, segundo aqui a espiritualidade aqui, nada tem a ver. A gente não sabe enumerar quantas reencarnações nós já passamos por ela. Mas uma coisa que a espiritualidade deixou bem clara aqui, que a nossa atual, ela não tem nada a ver com as reencarnações anteriores. Não parecemos em nada fisicamente falando. Na verdade, o que imprime, o que demonstra essa grandeza de espírito é aquilo que a gente produz através do nosso semblante, através dos nossos olhos. Aqui mesmo fala que os nossos olhos é como um espelho da alma. Então, aquilo que nós emitimos através do nosso semblante, do nosso olhar, do nosso sorriso, da nossa maneira de falar, isso vai refletir o que estamos expressando na verdade. Então, o nosso olhar, ele vai nos apontar em que nível nós estamos, em que situação, em que grau de beleza nós nos encontramos, nós estamos. Aqui não está falando da beleza física, está falando da beleza espiritual que cada um tem. Então, de acordo com o que os Espíritos comentou aqui, que existe, nós já tivemos a experiência de conhecer, todos nós, que há pessoas que elas não vieram dotadas de uma beleza diferenciada, uma beleza física, uma pessoa
sem nenhum tipo de defeito no seu organismo físico. Uma pessoa completa, uma pessoa que você olha para ela, você não vê nenhum tipo de defeito, uma pessoa que foi agraciada com a beleza física. Portanto, aquela pessoa ela não traz nenhuma sensação boa para ninguém. Às vezes ela causa até uma certa repulsa naquelas pessoas que estão ali junto dela, convivendo com ela. É difícil, é uma pessoa desagradável, é uma pessoa que não colabora com nada, que não faz nada, que não representa. Às vezes a gente não tem nem prazer em estar ao lado dessa pessoa. E ao contrário, existem outras pessoas que elas não são dotadas dessa beleza, nessa atual, ela não veio com nenhum atributo de beleza. Portanto, ela traz no seu ser, através do seu olhar, do seu magnetismo que a pessoa impregna ali, né, que está nela, ela contagia a todos. E é agradável você estar ao lado de uma pessoa assim, uma pessoa que está sempre alegre, positiva, sorrindo. Então, ela por si, ela já manifesta essa beleza que ela traz dentro de si. Então, beleza física, uma pessoa bonita, aparentemente falando, fisicamente, não é sinônimo de grandeza espiritual. Então, a nossa alma reflete isso aos nossos olhos. Ela nos denuncia, seja por bem ou seja por mal, seja positivamente ou negativamente. Então, os Espíritos nos dão esse ensinamento que faz que a gente entenda que nós estamos aqui para crescer, independente da situação que nós estivermos, do corpo que nós estivermos, seja feio, seja bonito. Então, o que está falando aqui, esse capítulo, essa pergunta, é justamente isso. Então, para dar sequência aqui, para a gente fazer uma reflexão, vou ler aqui uma historinha que eu achei muito interessante, que vem de encontro aqui ao nosso estudo de hoje. E ele vai, assim, nos ajudar bastante a clarear as nossas ideias aqui com relação ao tema da noite de hoje. É uma historinha de um espírito, uma história de um autor desconhecido, que eu não sei quem escreveu essa história, quem criou, mas ela nos traz aqui um grande ensinamento e vem de acordo aqui com o que nós estamos estudando aqui. Então, para fazer essa reflexão final, vou deixar essa historinha aqui para nós refletir. Então, a historinha, ela tem como o tema o retrato da alma. Então, a história dizia que havia um artista chamado Damião, que se especializava em pintar retratos. Ele sempre capturava não apenas a fisionomia das pessoas, mas também a essência de suas almas. Certa vez, uma mulher muito rica, mas arrogante, encomendou um retrato. Quando a pintura ficou pronta, ela se irritou. Como ousa me pintar assim? Meu rosto parece frio e indiferente. Damião respondeu calmamente: eu apenas pintei o que vi em seu olhar. A beleza verdadeira vem de dentro. Dias depois, uma camponesa humilde também pediu um retrato.
Quando viu o resultado, ficou emocionada. Nunca me achei bonita, mas na sua pintura pareço radiante. O artista sorriu e disse: sua alma ilumina seu rosto. A verdadeira beleza vem do espírito e não apenas das feições. A mulher rica passou a refletir sobre suas atitudes e percebeu que para ser realmente bela, precisaria mudar por dentro. Essa história, meus irmãos, ilustra que nossa aparência pode refletir nosso estado espiritual. A beleza física pode ser temporária, mas a expressão da alma refletida nos olhos, no sorriso e no olhar acompanha o espírito em toda a sua existência. Pois bem, meus irmãos, linda história, né? Muito interessante. E ela realmente está de acordo aqui com o estudo de hoje. Então a nossa alma, o nosso espírito aqui, né, se ela está imbuída dessa grandeza, então ela vai refletir o nosso estado. Então a aparência que nós demonstrarmos aqui, então ela vai refletir o que realmente nós somos. Um dos exemplos que nós tivemos aqui foi o Chico Xavier, né? Que ele não era dotado dessa beleza física, mas a beleza que ele tinha espiritual, ela era capaz de sobressair. Então, ele atraía as multidões, não só pelas mensagens, mas pela maneira dele de ser. Ele era cativante. Era bom estar com ele, segundo as pessoas que estiveram com ele. Então, essa pessoa, ela vai demonstrar através aí do seu semblante, da sua aparência, que tipo de aparência ele possa estar vivenciando no momento. Então, é isso aí. Fica aí a mensagem da noite de hoje. Agradeço a oportunidade e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus caros companheiros. Hoje, o tema das nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 11, que fala sobre o orgulho e a humildade. Esse item 11, ele inicia as instruções dos espíritos e é uma mensagem de Lacordaire, espírito que foi um dos participantes da codificação espírita. Ele transmite a sua mensagem lá da cidade de Constantine, na França, em 1863. E ele inicia a sua mensagem com os seguintes dizeres para nós, para todos nós: venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Esta missão, essa vinda até nós para nos auxiliar, para nos orientar, é uma das atividades dos espíritos já evoluídos, que tendo alcançado um bom nível de evolução
ele se dispõe a colaborar conosco, seus irmãos, que ainda estão presos nos valores da vida material, mas que já conhecem e aceitam as verdades reveladas pelos Espíritos, através do Espiritismo, e lutam por transformar-se interiormente no desenvolvimento do potencial divino que trazem em si, desde que fomos criados por Deus. Nós trazemos, condições para desenvolvermos, para evoluirmos, porque foi para isso que Deus nos criou. E os espíritos sempre vieram, esses espíritos superiores, nos auxiliar, nos orientar, e continuam vindo, desde aquela época, em 1800, antes disso, e até hoje, eles continuam vindo para nos auxiliar, para nos dar orientações e nos ajudar no caminho evolutivo. Muitas vezes eles vêm de forma bem ostensiva, através de médiums também, inspirando, aconselhando. Durante o sono físico eles vêm também, mesmo na vigília, eles vêm e não são atendidos quase sempre. Orientam, dão suas orientações, seus conselhos, mas nem sempre são atendidos e até são muitas vezes repelidos, mas perseveram, são perseverantes e confiantes nas leis divinas e também em nós, porque eles sabem do nosso potencial, eles conhecem a nossa capacidade de ser perfeito, a nossa perfectibilidade, porque sabem que nós somos criados para isto, por Deus. Mas eles também conhecem as dificuldades que nós temos de nos desvincular desse visgo materialista que nos prende à Terra. Nós ainda estamos muito ligados aqui às coisas materiais. Eles sabem dessa dificuldade que nós temos de desvencilhar das coisas materiais. E esses espíritos que nos auxiliam, muitas vezes, esses já mais evoluídos, que vêm nos ajudar, eles vêm com vontade, eles vêm com entusiasmo, eles vêm com humildade, pedindo o amparo de Deus. Nessa mensagem, que o Lacordaire transmitiu em 1863, através da psicografia dos médiuns lá naquela época, ele humildemente pede o amparo espiritual para que a sua palavra seja compreensível para todas as pessoas, que todos possam entendê-la e possam procurar segui-la, Ele diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, mas afirma também que sem humildade a gente não consegue ser caridoso com o próximo, pois esse sentimento de humildade é que nivela todos os homens, fazendo-os sentirem-se iguais, levando-os a se ajudarem mutuamente, encaminhando-se para o bem. Então, é importante a humildade, que tenhamos essa humildade, porque ela é importante para nós cumprirmos a lei de Deus, para que a gente tenha o semelhante como um igual, Que devemos sempre nos lembrar de Jesus, da sua humildade aqui entre nós, como ele foi humilde, como ele deu exemplo de humildade, e isso é que o fez tão grande aqui entre nós. Ele é um espírito tão humilde que nunca se exaltou e se tornou, esse exemplo, esse símbolo, esse mestre a ser seguido por todos nós. Nos ensinou tanto, através da sua humildade. E Lacordaire continua: sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis.
como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Então ele fala que a pessoa que não tem humildade, ela se cobre, né, de virtudes que ela não tem, porque ela não é aquilo, ela só aparenta ser, mas ela não é. Que para ela realmente conseguir ter virtude, ela precisa despir do orgulho e ser realmente humilde, né? Ele também dirige-se aos ricos e aos orgulhosos. E ele fala assim: ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho, concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande na terra, igual a esse miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo de mim e eu tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença há entre vós? A nobreza do sangue, talvez dirás, mas a química, porém, nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humildade no outro. Lacordaire, aqui, ele convida os orgulhosos a verem os pobres como filhos de Deus iguais a ele, a quem lhes cabe auxiliar e amparar, ressaltando a transitoriedade dos bens e valores materiais que ficarão na terra com a morte do corpo. Ele nos fala que o entendimento e a aceitação da lei das vidas sucessivas nos demonstra a inutilidade do orgulho. Que todos vão renascer, tantas vezes quantas forem necessárias ao aprendizado e aperfeiçoamento, e passar por diversas experiências, inclusive da pobreza e da riqueza, e viver em meios variados. Orgulho de quê? Se cada existência é tão transitória. Lacordaire ressalta ainda que todos os homens são iguais perante Deus, que se distinguem apenas pelas qualidades nobres que conseguem desenvolver em si, né? Toda qualidade nobre que a gente consegue desenvolver em nós nos tornam diferentes, porque elas são importantíssimas para a nossa evolução, né? E ele ainda continua dizendo que a caridade e a humildade são os títulos de nobreza que nós conseguimos alcançar e que realmente têm valor para nós. E o orgulho é o terrível inimigo da humildade.
Nós sabemos, né? O autor dirige-se também aos pobres e humildes que lutam para sobreviver neste mundo que normalmente os exclui. Conclama-os a confiarem em Deus, argumentando que quase sempre a felicidade dos ricos é apenas uma ilusão passageira. Pede aos que sofrem a injustiça dos homens que não alimentem ódio no coração, que sejam indulgentes com as faltas alheias, porque esse ato é caridade. É também reconhecer que só Deus é grande e só Ele tudo pode. É isto, ser humilde, que nos compete para a nossa evolução. Lacordaire também conclama todas as pessoas a serem caridosas, generosas, com humildade, demolindo os motivos ilusórios do orgulho que na realidade são vencidos pela morte do corpo físico. Ele fala das transformações que tornarão nosso mundo um paraíso terreno, quando o homem se entregar ao bem, à fraternidade, quando então todos se considerarem iguais e viverem auxiliando-se mutuamente nas diferenças individuais, com fraternidade e com humildade. E Lacordaire finaliza sua mensagem dizendo assim: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela Ele vos dá tantas provas. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Que assim seja. Lacordaire, Constantine, 1863. Boa noite, muita luz, muito amparo a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência
e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.